Tá chegando aí tá chegando a hora do Trump ser enquadrado. Eu havia comentado em um vídeo anterior aí que um dos grandes problemas do Donald Trump é que ele poderia fazer uma besteira e ser enquadrado pela justiça. Tá aí o caso. Foi enquadrado pela justiça. Naquele vídeo passado que eu fiz essa pergunta a respeito das possíveis causas e quem derrubaria, quem poderia tirar o Donald Trump, uma das alternativas era ele mesmo. Eu até lembrei do caso do Al Capone, quando eu fui a Alcatraz, na prisão de Alcatraz, lá em São Francisco. Você passeia ali por dentro da prisão e escuta um áudio guia, escuta o Al Capone falando. Ele ficou preso lá. E é estranho, né? É uma situação que não conseguiram pegar ele pelo, pelo tráfico de bebidas, não conseguiram pegar ele por assassinato, por roubo, por nenhum crime assim, desses crimes naturais aí de quadrilhas e assim por diante, né? Mas pegaram ele na sonegação do imposto de renda. Enquadraram e a prisão fez muito mal para ele, que depois que ele saiu da prisão ele morreu muito cedo. E realmente, quem entra lá numa solitária, você entra dentro da solitária e você começa a imaginar ali o que o preso sentia no caso de uma solitária. Já estava afastado, porque é uma ilha que fica afastada, né? E ainda dentro de uma solitária, não é brincadeira. O cara ficava imaginando, o preso ficava imaginando um rádio, né, na cabeça dele para tentar se manter mentalmente saudável. Mas difícil, né? Muito difícil. Então o que eu quero dizer é que lá, no caso do Al Capone, pegaram ele por um erro de contabilidade. E no caso do Donald Trump, ele foi desacato. Ele está se defendendo, dizendo que não recebeu a ordem foi verbal, ele não sabia, já tinha embarcado o prisioneiro, no caso, né? E então ele alegou que não tinha sido comunicado. Porque, no caso aí, o imigrante ele teria direito a uma defesa antes de ser deportado. Eu não vou entrar no aspecto jurídico disso, podia até explorar um pouco mais o aspecto jurídico, mas deixo isso para os criminalistas. A questão é o seguinte, eu havia comentado, quem que pode tirar, quem vai parar Donald Trump? É isso. A pergunta era essa, baseada numa entrevista que o William Vac fez, e ele, para os assessores dele, para os jornalistas, ele fez essa pergunta. E na minha opinião era ele mesmo. Ele mesmo vai parar. Porque até citei que um primeiro livro meu, eu coloco lá uma frase do Buda, que ele diz assim, por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a maior de todas as vitórias é sobre si mesmo. E o Donald Trump tem diversos casos de situações em que ele passa por cima da justiça. Isso é uma coisa muito ruim, muito complicada, principalmente, como o juiz falou, se tratando de pessoas que fizeram um juramento, quando assumiram o cargo, né, um juramento de cumprir a Constituição e as leis do país. Isso é considerado grave. E você pode ter certeza, é por aí que acontece a coisa. Nós temos diversos casos no mundo de políticos em que, quando resolvem tirar o político, eles vão atrás, vão e descobrem alguma coisa. Alguma coisa. E nem sempre essa coisa é aquela coisa, aquela situação. Mas é suficiente para enquadrar e tirar. O que eu quero dizer com tudo isso? Que esse caso aí é um caso que pode evoluir a um processo judicial que pode derrubar o Donald Trump. Uma besteira, uma bobagem. Mas o que acontece? Ele está medindo pressão o tempo todo. Ele mede a pressão do canadense, ele mede a pressão do mexicano, ele mede a pressão do reitor da Universidade de Harvard, ele mede pressão da União Europeia, ele mede pressão do chinês, ele mede pressão de tudo quanto é lado empresário, do investidor, do austriaco, o tempo todo. Mas nessa estratégia de medir a pressão e daí calibrar as ações, quando se trata de judiciário, e no caso do desacato de uma ordem de um juiz americano, a coisa fica um pouco complicada. Exatamente pelo caso do que o juiz manifestou ali. Foi feito um juramento. O cara já é obrigado
a seguir as leis no país. Agora faz um juramento público, é o presidente da República. Então você pode ter certeza que esse caso vai dar pano para manga e se decidirem tirar o Donald Trump, vão buscar algum motivo deste nível aí. Deste nível. Não consegue pegar o cara em coisas grandes, porque em pedra grande a gente não tropeça, pedra grande a gente desvia. Agora, pedra pequena, é nessa que a gente tropeça. Então, Donald Trump está correndo esse risco. Correndo esse risco. Com essas atitudes dele, né? Tem situações que já estão processando, dizendo que essas tarifas que ele está aumentando desse jeito, de forma intempestiva, de forma grosseira, assim por diante, são ilegais. Então já começou. A gente já tem processo de impeachment rolando. Então a pessoa, quando faz tantos inimigos assim de uma maneira tão rápida, a chance dela cometer um erro é muito grande. E de um erro pequeno custa muito caro. Uma palavra derruba um cara. Nós tivemos aí jornalistas, né, que a gente sabe, que caíram por causa de uma palavra, o microfone aberto. Nós tivemos situações assim. Então, é muito fácil quando existe uma determinação em pegar o cara na curva. É muito fácil. Porque, principalmente, um cara que não está acostumado com essa vigilância, com essa coisa, essa observação, né? É como se fosse um Big Brother. Ele tem ali câmeras instaladas o tempo todo querendo pegar ele no deslize. E como ele tem esse hábito de se achar superior à lei, ele corre o risco. E o que ele está fazendo? Ele está medindo a opinião pública. Toda vez que ele faz isso, que ele comete uma atitude dessa agora em cima do judiciário, ele está avaliando a reação do público, de que lado que o público está ficando. Está ficando do lado dele ou do lado do judiciário? Então, desafiando a ordem jurídica do país. Isso é uma coisa extremamente grave. Porque daí você pode perguntar para mim, mas o que tem a ver esse caso da deportação com o teu canal, Ricardo, que trata de economia, de economia internacional, de política econômica internacional? Tem a ver, sim, exatamente por se tratar de uma quebra de uma confiança jurídica. Se as pessoas começarem a defender o Trump, né, quando ele agir fora da lei, ele vai pegar embalo. Ele vai pegar embalo. Ele vai se sentir superior à lei. E a partir do momento que ele se sente superior à lei, ele tem uma carta branca para agir, fazer e desfazer. Então é grave essa situação. O juiz está dando oportunidade para ele, para o governo, para se retratar, para consertar toda essa situação aí. Está dando uma oportunidade. Mas eu não sei até quando que os caras vão fazer isso. E quando querem pegar de verdade, daí não tem essa oportunidade, essa segunda chance. A perseguição é implacável. É implacável até derrubar. Nós sabemos disso. A perseguição é implacável até derrubar. Então, imagine ele que tem lá o Elon Musk, né? Tem o Rubio, tem o Navarro, tem todo esse pessoal aí que não é um pessoal muito calmo, vamos dizer assim, né? É muito fácil um desses aí ser pego num deslize, numa palavra, numa negociação. Já vazou pelo WhatsApp, ordem de ataque ao Iêmen, aos Houthis lá do Iêmen, já vazou. Entende? Além de eles serem assim, inconsequentes, grosseiros, e são descuidados. Então, dependendo do que tivesse sido registrado naquela conversa, era o suficiente para o processo e para o impeachment. Então, volto a dizer, o maior inimigo do Donald Trump, depois do próprio cidadão americano, que vai começar a aparecer, vai começar a emergir, né? Até agora ele está querendo eleger inimigos externos, está querendo elencar inimigos externos. Mas eu estou dizendo, vai surgir o próprio cidadão e o próprio cidadão republicano que votou nele.
Mas o maior inimigo, o maior de todos mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. Quando se acha acima da lei, quando, sabe, começa a crescer o ego e se imaginar superior a tudo e protegido por Deus, porque ele acha que, por exemplo, ele não morreu com aquele tiro que ele tomou na orelha porque Deus não quis, que ele tem uma missão a cumprir. Então tá todo mundo lá feliz, todo mundo entusiasmado, chegaram ao poder, ganharam a eleição, né? E isso vai inflando o ego, que já não é pouca coisa, né? Já não é pouca coisa, o tamanho do ego é impressionante. Agora vai inflando, 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 daqui a pouco o cara faz uma bobagem. Uma vez eu escutei de uma pessoa disse, deixa, dá corda para ele que ele se perde. Tratando de uma outra pessoa. Olha que tipo de mentalidade, dá corda que ele se enrola na própria corda. E é isso. O Donald Trump tem duas situações complicadas. A primeira, se ele não acumular vitórias, o público dele tira ele. E se ele acumular vitórias, o ego dele tira ele. Tá entendendo? Por que eu acredito que isso aí não vai acabar bem? Além da questão de ele estar fazendo uma lambança do tamanho de um bonde, estrategicamente ele está jogando errado na disciplina, no comportamento dele. E aí não tem. Quando o cara luta contra si mesmo, né? Faz a autossabotagem, que é muito comum os psicólogos falarem, né? O pessoal de comportamento, os terapeutas, é autossabotagem. É isso. E reza a lenda que a mãe do Donald Trump, parece que já foi desmentido isso, mas a mãe do Donald Trump disse que ele não seria um bom presidente. Será que a mãe dele não conhece ele? Parece que isso não é verdade, parece que é fake. Né? Mas faz a gente pensar. Faz a gente pensar. Porque realmente ele não foi educado para ser um presidente. Foi uma oportunidade, ele é uma pessoa de oportunidade. Né? Qual é a oportunidade no mercado imobiliário? Qual é a oportunidade? No cassino, qual ele busca oportunidades. E como ele criou muito na construção da marca dele, né? Na marca dele, e nas entrevistas lá, antes de ser presidente, ele falava, né? Sobre a construção da marca dele, ele ganhou projeção e, obviamente, os republicanos viram ele como um potencial candidato a ganhar a eleição. Agora, ser uma pessoa para ganhar a eleição é uma coisa. Agora, para terminar o mandato é outra coisa, completamente diferente. Você sabe que existe ali uma hierarquia, né? Vice-presidente, presidente do Congresso, assim por diante, tanto pessoas. Se os caras quiserem, eles vão tirando um a um até chegar naqueles que eles querem, que eles gostam. Quantos presidentes já não foram assassinados pro vice assumir? Quantos presidentes não foram impeachmentados pro vice assumir? Quantos presidentes não aconteceu algum acidente fatal, alguma coisinha, caiu um avião, sei lá, comeu uma coisa, passou mal, morreu? Quantos? Porque uma coisa é ganhar a eleição, a outra coisa é permanecer no poder. Então o próprio partido pode estar usando o Donald Trump. Assim como o Donald Trump usou também, ninguém me tira da cabeça que usou, e usa o Elon Musk. Pegou um cara para fazer o serviço que nenhum político queria fazer. Porque imagina o grau de rejeição que você está vendo, né? Todo mundo falando mal, e todo mundo criticando e tal, né? Pelo menos que não é apoiador, né? Então você tira aí 50 milhões de apoiadores ali dos republicanos nos Estados Unidos e o resto todo mundo acha que o cara é um louco. Nero, comparam com Calígula, comparam com... Então foi isso que ele foi usado. Para mim o Elon Musk foi usado, está sendo usado pelo Trump. Foi usado para ganhar a eleição, porque o Elon Musk botou uma grana, iniciou o trabalho sujo, e daqui a pouco fica descartável, daqui a pouco a gente vê um comunicado, o Elon Musk abandona ou sai, ou considera sua missão cumprida. Acho que essa terceira aí é a mais provável. Cumpri a minha missão, não sei o que, agora transfiro para voltar para os meus negócios, tá. Essa é mais viável. Então, Donald Trump está correndo risco. Está correndo risco sério.
Um em cada 4 presidentes americanos ou sofre um atentado, ou é assassinado, ou uma tentativa. Um em cada 4. E, pelo que eu sei, nenhum desses que morreram, que foram assassinados, tiveram tantos inimigos quanto Donald Trump está fazendo. Então não é natural que de repente surja um processo que aparentemente seja pequeno, mas que derrube ele. É extremamente natural. Se os caras matam na base do balaço, cara, por que não um processinho ali, né? Bem conduzido, né? Ao estilo, né? Assim, escolhemos a sentença e agora vamos procurar na lei alguma coisa que sustente a sentença que a gente quer dar, que é, no caso, a cassação do mandato do Donald Trump. Existe isso? Por mais que você diga que não, o juiz americano, ele vê na lei e depois ele estuda a lei para ver se o caso, a tal da subsunção do caso concreto à lei, né? Mas não. Quando a questão é política, o cara olha pro alvo e diz assim, você tem que sair. E aí ele vai buscar na lei alguma coisa que sustente a sentença que ele já estabeleceu. Então o jogo é pesado. O jogo é pesado, vale tudo. E volto a dizer, em pedra grande a gente não tropeça, a gente desvia. Agora, pedra pequena, tropeça sim. Pessoal, se inscreva no canal, manda um comunicado, manda uma mensagem, faça um X, tem uma pessoa que só marca um X, ela sabe que gera engajamento. Se inscreva porque a gente vai começar a postar para os membros do canal vídeos atemporais. O que é um vídeo atemporal? Como que funciona o Banco Central americano? Como que surgiu o Banco Central? Então são questões históricas e técnicas que ajudam a criar a base para o nosso diálogo aqui. Mas, se quiser criticar também, críticas são bem-vindas, né? É sempre bom ouvir uma crítica e mesmo porque ajuda o canal a crescer. Qualquer comentário que seja, mesmo que seja uma crítica, ajuda o canal a crescer. Então fique à vontade. E lembre de uma coisa, que eu quase nunca falo. Faça qualquer coisa. Só não fique parado.